Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raul da Pilsol Energia Solar, bem-vindo ao nosso canal. Aqui trazemos diversos vídeos, tanto para quem tem curiosidade em energia solar, quem tem interesse em ter uma energia solar em sua residência, em seu comércio. Temos vídeo também para instaladores, que desejam conhecer um pouco mais, se aperfeiçoar, vídeos para engenheiro, enfim, qualquer dúvida que você tiver sobre energia solar, deixe nos comentários, um tópico. Nós fazemos um vídeo, postamos aqui para vocês, tirando todas as dúvidas, tá bom? Então, para isso eu peço desde já, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, para não perder nenhum vídeo aí, todos referente à energia solar, bastante novidades aí para vocês, tá bom? Bom, a dúvida de hoje é a seguinte, nós fazemos parte de vários grupos sobre energia solar, e lá teve uma dúvida de um cliente, que seria quem gera energia solar? Se é o painel solar, tá? Ou se seria o inversor solar. E a dúvida que ele teve lá partiu devido a uma cotação que ele fez na cidade dele de energia solar, e a empresa cotou para ele o seguinte sistema: seria um sistema composto por 4 painéis, cada painel de 400 watts, ou seja, somando a isso seria um sistema de 1.600 watts, ou 1.6 kW pico, e essa empresa cotou para ele, para funcionar junto com esses painéis, um microinversor de 1.200 watts, perfeito? Então a dúvida que o cliente teve era, olha, você está me fornecendo 4 painéis, que somando eu vou ter um sistema de 1.600 watts, perfeito? Mas o inversor que eu tenho é de 1.200 watts, ou seja, quanto eu vou gerar de energia? Eu vou ser limitado pela potência do inversor em 1.200 watts, ou eu vou gerar os 1.600 watts? A empresa disse a ele que ele iria gerar 1.600 watts de potência. Ele acredita que ele jamais conseguiria passar de 1.200 watts, sendo o máximo fornecido disponível pelo inversor. Em resposta a esse vídeo, realmente o cliente está certo. Ele jamais passaria numa potência pico, ele jamais conseguiria passar acima de 1.200 watts. Tá? Por que isso ocorre? Vamos primeiro partir do início, para responder quem é responsável por gerar energia. Quem é responsável por gerar energia em um sistema de energia solar é o painel. Ponto. O painel solar, ele que gera energia em corrente contínua, perfeito? E o inversor, o que ele faz? Ele apenas converte essa energia para corrente alternada para ser utilizada na sua residência, no seu comércio, ou seja, ele vai transformar toda essa energia que os painéis geram em corrente contínua, perfeito? Ele vai converter isso para corrente alternada, que é idêntico que a sua residência usa, e injetar na sua rede. Ponto. Mas o inversor sempre acaba dependendo dos painéis para gerar essa energia. O painel, como que ele faz isso? Ele fica a todo momento perguntando, solicitando potência para os painéis solares. O painel solar vai respondendo à medida que vai gerando, vai tendo potência, vai mandando para o inversor. O inversor vai convertendo essa energia e jogando na sua rede. Tá? Essa eficiência nos melhores inversores é em torno de 99%, ou seja, o máximo realmente que os painéis conseguem gerar de energia, ele consegue realmente extrair 99% dessa geração de energia, o que é ótimo. Tá? Agora vamos lá, tem outras questões que ficou meio confuso na resposta desse cliente, que a gente sabe que sim, realmente os painéis geram energia, o inversor vai converter. Mas o que acontece? Nesse caso, ele colocou nesse vídeo que a perda, ou seja, os painéis não gerariam 400 watts, e sim menos por conta do inversor ser de 1.200 watts. E não um inversor com capacidade de 1.600, que é aquilo que ele tem instalado de painel solar. Mas não é bem simples assim, não é assim que acontece. Então vamos lá, vou explicar para vocês o que ocorre. Quando ele diz que esse painel é de 400 watts, o que faz um painel ter 400 watts e ser atestado como isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá, na tela do computador, Eu vou te mostrar algumas informações importantes para vocês entenderem. Então vamos lá, pessoal. Essa etiqueta, tá? É uma etiqueta que vem colado atrás de um painel solar com todas as especificações. Nesse caso
é uma etiqueta de um painel da Canadian Solar de 355 watts. Tá? Então vamos lá. Para a gente atestar que esse painel ele tem 355 watts, primeiro que esse watt é watt pico, ou seja, 355 watts é a potência máxima que esse painel consegue gerar, estando em que condições? Nessa condição, que é uma condição padrão, STC, Standard Test Conditions. Então aqui o que acontece? Em laboratório ele é testado e sob uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado, a uma temperatura de célula de 25 graus, ele atinge 355 watts pico. Perfeito? O que acontece aqui nessa condição? Então, se ele estiver nessa condição, ele vai gerar 355 watts pico. Tá? Temperatura de célula, não é temperatura ambiente, é a temperatura do painel por si só, né? Temperatura do painel de 25 graus. Porém, o que acontece? Na prática, isso não acontece desse jeito. A prática, esse painel não trabalha com as células a 25 graus. Ele sempre trabalha, né, nós já medimos aí o painel em operação, né? Nós já pegamos casos aí que o painel chega fácil 55, 60 graus. Tá? Já pegamos essa condição, principalmente em lugares mais quentes. Na nossa localização, né, que estamos localizados no noroeste, né, do estado de São Paulo, muito próximo aí da fronteira já com Mato Grosso do Sul. Então aqui nós temos uma radiação bem alta e já pegamos aí realmente a temperatura de célula em operação 55, 60 graus. E o que acontece com essa condição? O painel solar, quanto mais ele aquece, menos ele gera energia solar. Mesmo que eu tenha uma radiação alta, ele vai esquentar, ele vai gerar menos energia por conta desse aquecimento. Tá? Então eu vou mostrar uma outra informação para vocês, para poder exemplificar melhor. Então vamos lá, pessoal. O que ele mostra aqui para você, tá? Ele tem um coeficiente aqui de temperatura de operação nominal. Ou seja, o que ele considera então para fazer esse cálculo, diferentemente daquele cálculo padrão, que seria o STC, né, o padrão, ele considera aqui um coeficiente de temperatura para você conseguir identificar quantos por cento ele perde a cada grau que a célula do painel aumenta. Então, ou seja, se ela tiver numa temperatura de 50 graus, temperatura de célula, quantos por cento ele vai perder de eficiência e durante uma operação de pico, realmente, ele não vai mais deixar de emitir 355 watts pico. Tá? Ele vai ter uma perda de eficiência. E como que ele faz esse cálculo? Para fazer isso, ele considera uma irradiação de 800 watts por metro quadrado e ele considera a temperatura da célula inicial do painel a 20 graus. Então, com uma irradiação de 800 watts por metro quadrado, ele iniciando uma operação a 20 graus, ele vai atingir, tá, uma temperatura de 43 graus. Ao atingir essa temperatura de 43 graus, perfeito, ele vai constatar que o painel ele perdeu eficiência de menos 0,37% a cada grau que ele subiu partindo de 20. Perfeito? Então, nessa condição que ele dá aqui de exemplo, vamos lá. Eu comecei, tá? Perfeito, a 20 graus, menos 43, então foram 23 graus que eu elevei minha temperatura a partir do 20, tá? Foram 23 graus. 23 graus vezes 0,37, eu perdi 8,51% de eficiência. Então, meu painel nessa condição, tá, de 355 watts, menos, vamos arredondar, menos 9%, tá? O meu painel pico, nesse momento, ele não vai conseguir mais emitir, tá, 355 watts, e sim 323 watts nessa condição. Perfeito? Então aqui, se eu colocar aqui, vamos supor, vezes 4 painéis, eu teria um coeficiente do que numa operação pico? 1.292 watts. Tá? E não mais, se eu pegar 335 vezes 4, e não mais 1.340. Então, ele sofreu uma perda. Tá? Se eu pegar no exemplo do painel de 400 watts, vai ser parecido. Né? Ele vai perder em torno de 9%. Então, 400 vezes 4 é uma potência pico de 1.600. Menos 9%, tá?
ele vai passar a ter como pico 1456. Mas isso é real na prática? Também não é. Aí que acontece um terceiro problema. Isso não é real. Por que não é real? Porque 800 watts por metro quadrado, numa operação de pico, pelo menos aqui na nossa região, ela não condiz com o normal. Tá? Embora 1000 watts por metro quadrado seja uma irradiação alta, nós temos aqui coeficientes de temperatura na nossa região, tá? Que realmente ele passa de 1400, tá? Watts por metro quadrado numa operação de pico. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o painel esquente mais. Embora a irradiação é maior, ele também vai esquentar mais. Então o que acontece? Na nossa região, tá? Ele já chegou a ter uma célula, já chegou a atingir 60 graus. Então vamos colocar aqui 25 menos 60, são 35, né? São 35 graus de diferença. 35 graus, se nós formos colocar vezes 0,37, ele perde aqui em torno de 13% de eficiência, né? Então o que acontece? Acontece eu perdendo 13%, se eu pegar um sistema de 1600 watts, ou seja, um sistema de 1,6 kWp, que for o exemplo, e eu diminuir aqui menos 13%, eu tenho na verdade um sistema de 1392 watts, ou de 1,39 kW. Perfeito? Então é essa diferença que a gente encontra, né, de sistema na prática para o real. Então, voltando ao caso desse cliente específico que comprou os painéis, qual a resposta que eu poderia dizer? 4 painéis de 1600 watts, mesmo se a gente colocar um inversor de 1200, realmente sim, respondendo a sua pergunta, ele vai ficar limitado pelo inversor. Porque mesmo na sua condição, que, né, nós sempre na nossa região aqui, a gente trabalha com uma perda aí, em geração em torno de 20%. Então, mesmo no seu caso, menos 20%, ele daria 1280. Num horário pico, sim, você poderia, né, ficar limitado no inversor. Ou seja, seus painéis teriam condição de fornecer mais energia, mas ele não vai gerar por conta do seu inversor ser limitado em 1200 watts. Tá? Eu vou mostrar isso na prática, o que iria acontecer. Nós temos um sistema aqui, tá? Eu estou entrando aqui no software de gerenciamento, tá, dos sistemas que temos instalados. Aqui nós temos qual condição? Vamos colocar, deixa eu voltar aqui para você, ó. Essa data, tá? Essa produção do dia 29/4 de 2020. Esse sistema, só para vocês terem uma ideia, tá? Ele está com um inversor Fronius de 8.200 watts, ou seja, um inversor de 8.2 da Fronius, tá? E aqui ele tem 30 painéis de 355. Então ele tem um inversor de 8.200 e de potência instalada de painel ele tem 10.650. Perfeito? Ele tem 10.650 para essa solução. Então o que acontece? Se nós colocarmos aqui 10.650 menos os 20% de perda, que é o que nós calculamos, ele teria um aproveitamento de 8.520 watts numa condição pico encontrada aqui na nossa região. Esses cálculos, tá, eles estão bem por cima, nós costumamos usar, nós temos um software aqui que nós usamos na empresa que é o PVSol, que ele é bem completo, então a gente consegue dimensionar muito melhor por meio dele. Tá? Então acaba ficando um pouquinho mais complexo, ao longo dos outros vídeos eu vou explicando para vocês, mas aqui dá para ter uma ideia, tá? 8.520. Ele tem 8.200. O que acontece? Nesse dia, tá? No mês de abril, a radiação, você vê que pela curva, ele pegou um tempo aberto, da hora que iniciou a produção, tá? Até a hora que terminou a produção, ele pegou um tempo aberto, então realmente ele fez toda a curva perfeita, que é uma parábola exatamente assim, uma geração de tempo claro, tá? Nesse dia especificamente, ó, ele começou a produção, chegou o pico foi meio-dia, o painel gerou 7,55 kW, ou seja, 7.550 watts. Então esse dia estava quente, esse dia estava muito quente, muito calor, então teve uma perda de eficiência por conta desse calor. Tá? A irradiação também agora já começa a ser menor, então mesmo ele tendo 10.000
mais de 10.000 watts, né, de potência de painel, ele não conseguiu gerar nesse dia mais do que 7.550, por conta da irradiação, que agora já começa a diminuir nessa época do ano, tá? Muitas vezes pode agora já ficar abaixo num pico desses 1.000 watts por metro quadrado que é feito no laboratório, mas a temperatura também subiu dos painéis, que é normal em operação. Esse painel provavelmente chegou a 45 graus, 50 graus tranquilamente, então ele teve essa perda também, por isso ele não conseguiu gerar mais energia, tá? Agora nós temos um outro dia no mês de março, que está aqui, ó, esse dia, tá? Só uma outra questão que eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês viram que nesse dia que eu mostrei para vocês, ele gerou 49,57 kWh, tá? Se nós voltarmos aqui agora, vou aqui para março, tá? Março, nesse dia aqui, tá? Que foi no dia 4 de março, ele gerou 65,67 kW. Gerou muito, mas esse dia, ó, se você conseguir verificar, foi um dia que iniciou, era um dia aberto também, teve algumas nuvens aqui no meio, perfeito? Mas foi um dia com uma parábola perfeita. O que aconteceu aqui nesse dia? Esse dia ele subiu, a hora que alcançou 8.200, perfeito? Ele ficou limitado pelo inversor, ou seja, os painéis tinham mais energia para fornecer para ele, porque ele tem mais de 10.000 watts de painel. Nesse dia, provavelmente a temperatura deveria estar mais amena, tá? Irradiação também poderia estar alta, mas a temperatura um pouco mais amena ambiente, o que gerou um coeficiente de temperatura um pouco melhor, e ele ficou limitado em 8.200 kW, tá? Ele ficou realmente limitado pelo inversor. Se ele tivesse um inversor maior nessa condição nesse dia, um inversor de 10 kW, com certeza ele ia conseguir aproveitar toda a geração da energia solar. Tá? Ele teria gerado mais energia nesse dia. Então isso comprova que mesmo que você tenha uma potência de painel maior, se você não tiver um inversor maior também, ele vai limitar a produção sempre na capacidade máxima do inversor. Perfeito? Mas aqui é um pouco complexo, nós temos que levar em consideração temperatura ambiente, radiação. Nesse caso, compensaria o cliente ter um inversor maior? Vamos lá, aí nós temos que olhar o que temos disponível no mercado e o melhor custo-benefício para o cliente. Nesse caso, esse inversor da Frônios de 8.2, ele é um inversor, tá, monofásico. Acima dessa potência já seria um inversor trifásico. Esse cliente não tem a instalação trifásica na casa dele. Então ele precisaria instalar um inversor, teria que solicitar trifásico, aumentando a taxa de cobrança mínima da concessionária. E o que acontece? Ele ia ter um benefício referente a isso. O custo do inversor trifásico já seria muito maior, né? Já ia onerar o retorno do investimento dele. E nesse caso são alguns dias que teve essa limitação. No geral, tá? No geral, a geração dele dificilmente vão ter dias que ele vai ficar limitado pelo inversor, tá? Então, porque agora, nessa época do ano, fevereiro, março, principalmente março e abril, a irradiação ainda é alta e a temperatura começa a diminuir. Aqui ele pode ter alguma perda, mas chega lá na frente, que é no verãozão mesmo, a partir de outubro, né, que costuma realmente a irradiação ser muito boa, a temperatura também aumenta, então ele vai ficar limitado àquela condição, perfeito? Aquela condição primeira que eu te mostrei, que é limitado abaixo de 8.000 watts devido a toda essa perda de eficiência. Então, no geral, não valeria muito a pena a gente colocar um inversor maior para ele aproveitar talvez um mês, alguns dias, né? Então não valeria a pena fazer isso. E como que a gente soube disso? Esse software que a gente usa da PVSol acaba dando para a gente essa informação, a gente consegue saber, verificar quais dias, qual seria realmente o benefício, né, para ele gerar mais energia por meio disso, tá bom? Vocês vão encontrar no mercado sendo vendido muito sistema, muito kit dessa forma de superdimensionamento, ou seja, você sempre vai ver um número, é muito normal, você sempre vai ver o sistema sendo vendido com potência de painel maior do que a potência do inversor. Isso é normal porque considera essas condições que eu te falei, né? Então se você colocar um exemplo, um inversor de 3 kW, um inversor de 3.000 watts,
e colocar um painel solar, limitar o painel solar até 3.000 watts, o seu inversor sempre vai ficar trabalhando abaixo dos 3.000, porque sempre vai ter essa perda de eficiência. Então é sempre normal. O que eu gosto aqui de fazer é no máximo 20%. 20% para a nossa região é um número equilibrado, né? Em que você realmente tem o máximo de aproveitamento dos painéis sem ficar limitado pelo inversor. Tá? Então, o que é normal, tem algumas empresas que trabalham em torno de 25%. Então, geralmente um sistema com 12 painéis, que seria 4.020 watts de painel, ele trabalha com inversor de 3. Então, considerando menos 25%, daria os 3.000. Tá? Então, o mercado, muitas vezes de kit, trabalha até 25%, nunca acima de 25%. Eu já, na minha região, eu já gosto no máximo 20%. Eu já venderia um sistema desse com inversor de 4, que seria o próximo, né? Por quê? Porque 20% ele tem 4.020 menos 20%, 3.200. Ele ficaria meio limitado, mas ainda daria, tá? Mas ele ficaria um pouco limitado. Se eu puder vender para ele uma solução com inversor maior, eu venderia, porque com certeza ele tiraria um melhor proveito disso, teria uma geração um pouco maior. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro, né? Realmente quem gera energia, como funciona na prática, as perdas, para você entender que não é tão simples assim, né? Mas que o vídeo a pergunta desse cliente estava correta, né? Na verdade seria exatamente isso, né? Exatamente quem gera energia são os painéis, tá? O inversor apenas converte e realmente tem condições. Se você colocar um sistema com um número de painéis muito acima, né? Você realmente ficaria limitado pelo inversor, perfeito? Nesse caso, né, com microinversor, o ideal seria trabalhar com microinversor de 1.500 watts, né, que a gente tem no mercado. Você tem microinversor de 700, 1.200, 1.500 watts, então seria o normal, tá bom? E aí no próximo vídeo eu estou preparando um vídeo para explicar a diferença do microinversor para o inversor tradicional de string, que é uma pergunta que todo mundo faz. Então eu vou explicar um pouquinho mais a diferença dos dois e o que é mais benéfico, né, para cada situação. Então, na verdade, não tem, já adianto, não tem inversor melhor ou pior. Nesse caso, são condições de instalação diferentes. Então, um vai trazer um benefício para uma situação, o outro para outra. Eu vou explicar essas situações para vocês. Tá bom, pessoal? Agradeço. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que eu prontamente faço um vídeo em resposta aí para todos vocês. Tá bom? Se inscrevam no canal e notifiquem para conseguir visualizar quando eu postar um vídeo novo. Agradeço a todos. Um abraço.